Um grande olá para todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? Hoje nós vamos começar mais um tema novo para vocês aqui. Nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Onde, como, quando aconteceu, por que aconteceu, como que ela se espalhou pelo mundo a partir de então. Vamos lá. A Revolução Industrial vai acontecer inicialmente na Inglaterra e ela vai se dar ali por volta do final do século XVIII, mas por algumas características bem distintas, mas por algumas características exclusivas da Grã-Bretanha, por conta de mudanças que aconteciam naquele local, naquela região da Inglaterra, e que nós vamos tratar aqui. No século XVII, ou finalzinho do século XVII, acontece a Revolução Inglesa, e essa Revolução Inglesa coloca a burguesia no poder, tira o poder total das mãos do rei absoluto, e aí a Inglaterra passa a ser uma monarquia constitucional, ou seja, tem uma constituição que limita os poderes do rei, distribui aquele poder absoluto em 3 esferas distintas: o poder executivo, legislativo e o judiciário. E agora, quem vai governar no poder executivo vai ser eleito pelo povo, ou seja, aqueles que vão estar presentes agora, escolhidos pelo povo, serão aqueles que estão nas classes mais altas, a burguesia, aqueles que têm condições financeiras de se manterem no poder. A burguesia, então, no poder executivo e legislativo, vai possibilitar uma organização financeira e uma organização estrutural que vai tornar possível o desenvolvimento e a expansão da indústria naquele país. Tudo isso vai ser o ponto de partida para a industrialização e a revolução industrial na Inglaterra. Todas essas transformações econômicas e estruturais vão possibilitar também as transformações internas dentro das próprias manufaturas. Manufaturas feitas à mão. Mesmo que existissem máquinas dentro dessas manufaturas, as máquinas eram movimentadas pelas mãos dos trabalhadores. Teares, principalmente, no caso da parte inicial da Revolução Industrial, que era mais voltada para a produção de tecidos de algodão e de lã, vão passar de máquinas manuais, movidas pelas mãos dos trabalhadores, para máquinas mecânicas, agora movidas por um motor, a princípio de propulsão hidráulica, o movimento das águas, e posteriormente por queima de combustível, o carvão mineral. Além disso, a expansão marítima dos séculos XV, XVI e início do XVII vão promover um enriquecimento muito rápido da Inglaterra. A Inglaterra passa a obter grandes quantias de ouro, fazendo com que a sua economia se tornasse mais estável, mais propícia ao desenvolvimento dessa industrialização. Além disso, essa expansão marítima para novos locais como a África, a Ásia e a América vai fazer com que muitas dessas colônias novas passem agora a ser clientes ingleses. Tudo o que era comprado de produtos manufaturados vinham da Inglaterra, através das suas metrópoles. Já ao final do século XVIII e início do século XIX, a situação vai mudar um pouco mais. Novas mudanças tecnológicas vão favorecer a aceleração do desenvolvimento industrial naquele país, na Inglaterra. E esse desenvolvimento trata-se do motor a vapor. O motor a vapor vai revolucionar de vez a produção industrial, porque vai possibilitar uma produção muito mais rápida e eficiente do que a produção com motor movido a água ou com a produção manual dos produtos ingleses, principalmente dos produtos têxteis. Agora, falando um pouco dos períodos da Revolução Industrial, alguns historiadores dividem em 2 momentos essa Revolução Industrial, outros dividem em 3. Falando em 2 momentos, nós vamos nos referir a estes como Primeira Revolução Industrial, que vai entre fins do século XVIII e meados do século XIX, e abarca principalmente a renovação do sistema fabril ligado à produção de tecidos de algodão na Inglaterra. A Segunda Revolução Industrial já é a partir de 1850 e é caracterizada pelo avanço da metalurgia,
sobretudo a indústria de ferro e construção de ferrovias. É aí que surge o trem a vapor, que vai assim fazer com que a produção seja muito mais rapidamente distribuída pelos territórios da Europa e posteriormente dos outros continentes. A partir de então, a indústria veio se estabelecendo em outros países na Europa, gerando disputas pela supremacia econômica no mundo. É nesse período também, já da entre a primeira e a segunda revolução industrial, que vai acontecer duas unificações estatais ali, que vão ser importantíssimas para a história desse final do século XIX e início do século XX, a unificação alemã e a unificação italiana. A unificação alemã em 1871 vai fazer com que a concorrência com a Inglaterra seja fortíssima, já que os estados germânicos que se uniram numa Alemanha vão já surgir como uma grande potência industrial, já que a sua produção de ferro, carvão mineral, a construção de ferrovias e a própria organização financeira fossem muito mais efetivas do que a inglesa naquele período, fazendo com que a Alemanha rapidamente ganhe espaço comercial que era da Inglaterra na Europa, ali na região norte da África, principalmente na região do Egito e Oriente Médio, e depois, posteriormente, na Ásia, fazendo com que algumas rixas, algumas rivalidades surjam ali e que posteriormente vão estourar no maior conflito, no primeiro grande conflito bélico da história do mundo, a Primeira Guerra Mundial. As indústrias mais abrangentes do período, que vai de 1870 a 1914, inclusa nesse período aí da pós-unificação da Alemanha, são as indústrias bélicas, e que por isso vão gerar grandes tensões militares e diplomáticas na Europa. Mesmo um período onde não houveram guerras, vai haver muita tensão política, muita tensão diplomática e econômica por conta desse aumento drástico da produção de armas pelo território europeu. Mas isso é outra situação da história que nós não vamos entrar agora. Por fim, falando do terceiro período, que seria caracterizado como terceira revolução industrial, seria aproximadamente dos anos 1945 para cá, né, para os dias de hoje, quando o desenvolvimento industrial tomou proporções gigantescas. Essa é a introdução sobre a Revolução Industrial. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam, deixem seu like aí, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Abraços!